Olá, gente. Vamos tirar uma cartinha para ver a energia do dia, então? Opa! Eu gosto de embaralhar bem, mas já saiu aqui. Eu, quando sai assim, eu não... Eu até tento colocar de volta, mas vai sair de novo. Inevitável. Vamos falar da carta mais temida do tarô. Sim, a carta mais temida, gente. Ninguém quer passar por essa carta aqui. É uma das cartas, né, mais temidas. Na verdade, todas as cartas, elas têm o seu lado bom e o seu lado não tão bom. Ou seja, elas têm polaridades, né? E como tudo na vida é dual, as cartas também têm esse lado. Nós estamos falando de arquétipos, de imagens arquetípicas. E às vezes a imagem ela é um pouco impactante no primeiro momento, quando a gente olha. Mas por quê? Porque o artista, ele tenta ilustrar nas imagens da carta como a gente se sente em determinada situação. E é por isso que eu gosto de comprar diferentes decks. Porque tu vê a visão do artista, os detalhes que são diferentes de cada carta, mas o significado sempre vai ser o mesmo. Só que a gente também não tem que se apegar só no significado, porque senão fica uma coisa muito robotizada e o tarô ele não é para isso. O tarô ele serve para trabalhar a nossa criatividade, a forma da gente se expressar e trazer também à tona a nossa forma de interagir com os arcanos. E assim, como eu falei, a primeira vez que eu tirei um 10 de espadas, gente, foi. Eu até coloquei de volta, eu disse não, não pode ser. Quando saiu assim o 10 de espadas pra mim, eu disse assim, nossa, o que será que vai acontecer? Eu acho que eu por engano, pensei assim. E aí coloquei de volta, embaralhei outros decks, mas não adiantou. Eu não me escapei do 10 de espadas. E olha, acho que todo mundo na vida já passou ou vai passar pro 10 de espadas. E assim, não é fácil, tá? E também depende da situação, né? Mas é que a gente tirou a carta do dia, então não quer dizer assim que, ai, tu tirou um 10 de espadas e, né? O que será que vai acontecer no meu dia? No meu caso, quando eu tirava e saía 10 de espadas, eu não tirava do dia, eu tirava, era uma situação que envolvia algo na minha vida que as cartas estavam tentando me mostrar que se eu naquela situação, se eu continuasse persistindo ou insistindo ou envolvida naquela questão ali, eu ia sofrer um 10 de espadas. Eu não tinha acontecido. Só que como eu ainda estava no início do meu aprendizado com o tarô, e é difícil às vezes a gente interpretar o tarô para nós mesmos. Eu estudo muito para conseguir fazer a interpretação das cartas para mim. Hoje eu consigo com muita facilidade, mas antes era muito enigmático interpretar para mim mesma as cartas. E aí eu disse assim, tá, mas peraí, o que, né? Como assim? E o que aconteceu depois? Por isso que eu falei que é um bate-papo. Eu vou contar uma situação que envolve 10 de espadas, depois eu vou falar o que o 10 de espadas é quando sai na carta do dia. E o tarô, ele estava tentando me mostrar através das cartas, né? Porque são tendências que pode acontecer. Então não é nada fatalístico, mas ali estava mostrando que se eu não mudasse o rumo da situação, e isso vai depender também muito das perguntas que tu vai fazer, porque tu tem que saber fazer as perguntas certas para te ter mais clareza do caminho que tu quer seguir. E ali me mostrava que eu estava seguindo aquele caminho e com certeza ia dar nisso. Eu não estava conseguindo ter uma visão ampla da situação, mas o tarô, ele já estava captando as energias que estavam ali no inconsciente daquela pessoa que envolvia, né? Que envolvia o meu 10 de espadas.
Então, o tarô, ele é como um espelho. Ele traz aquilo que tá lá no nosso íntimo, na nossa energia, na nossa psique, na nossa vibração. E ele espelha nas cartas. Coisas que a gente nem imagina, porque a gente é muito condicionado a olhar para fora e não para dentro. Então, fica difícil da gente ter essa autoobservação de nós mesmos. E o tarô, ele traz, através das cartas, ele revela pra gente, ó, tu tá assim, ó. E é por isso que eu gosto de usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Bom, vamos pro 10 de espadas, então. E aí, o que aconteceu comigo, né? Aconteceu uma situação que eu fiquei dilacerada, arrasada, me senti como tá essa mulher aqui, ó. Eu vou aproximar bem para vocês verem a imagem da carta. Aqui não tem sangue, não tem nada, tá, gente? Não é morte. Mas perceba que ela tá deitada ali, paralisada, com 10 espadas cravadas em cima dela. Ó, ela tá de olho aberto, num estado assim, tipo, paralisado. E com 10 espadas em cima dela, impossibilitada de se movimentar. Então, no caso, pra mim, 10 de espadas, na minha concepção, óbvio que dentro do significado, dependendo do contexto, ela vai abordar vários assuntos. Ela fala sobre um fim de um ciclo. Só que é um fim de um ciclo onde não é fácil, sabe? Tu finaliza um ciclo, sim, mas aquilo te causa muita dor. Porque é como se você não. É muito parecido com a torre. Pra mim, né? É muito parecida com a torre. Esse é o meu ponto de vista. Eu não estou falando que que isso é um fato. Mas é uma carta que a gente vai finalizar um ciclo, mas não é algo fácil de finalizar. Não é algo assim. E finalizar ciclos, gente, é sempre difícil. Porque a gente tá lidando com o nosso ego. E o ego ele é muito resistente em finalizar ciclos, a qualquer tipo de mudança. O nosso eu inferior, né? Que ele quer sempre ter o controle de tudo. Então, imagina. E aqui, eu vou dar o exemplo da minha história, que eu tive que finalizar um relacionamento. Quando eu finalizei um relacionamento, porque envolveu decepção, traição, principalmente, né? E foi algo que eu me senti apunhalada. Eu me senti traída. Então, eu fiquei bastante tempo tentando aceitar que aquilo tinha acontecido. E digerir tudo aquilo. Não foi fácil, não foi um processo fácil. Então, essa carta, ela fala muito de um ponto de virada, de um final de ciclo. E sempre é um final de um ciclo para melhor. Por mais difícil que seja o processo. Passar pelo processo 10 de espadas é doloroso. É doloroso, porque a gente é como se a gente fosse pro fundo do poço. Mas é 10, é o fim, é tipo assim, game over, acabou, fim de jogo. E aí a gente começa uma nova história. Um novo capítulo da nossa vida. E por que é difícil passar por 10 de espadas? Porque a situação que envolve toda a questão aqui, ela traz à tona antigos padrões nossos, né? Traz à tona situações que estavam muito ocultas que a gente não se deu por conta. E aí a gente passa por processos bem dolorosos, assim, sabe? Que envolve trabalhar em cima de questões que a gente tá evitando, vem evitando para não ter que lidar com o desconforto, com a dor, mas que é muito necessário para nossa evolução. A gente quer o tempo todo ficar mentindo pra gente mesmo, se enganando. E chega uma hora que é inevitável. A gente vai ter que olhar.
Então é isso, gente. Hoje eu só quis trazer uma reflexão e trazer também um pouquinho de uma situação aqui para encaixar dentro desse arcano. Eu espero que vocês gostem, né? E não se esqueçam de curtir o vídeo, tá? E tocar o sininho das notificações para quando eu gravar outros vídeos vocês receberem, tá bom? Beijos, até o próximo.